Gravando. Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast Esta Casa de Negócios que te apresenta cases em 360 de sucesso, de marketing, gestão, processos e, obviamente, uma das pautas do momento que a gente traz nessa mesa é um case de sucesso relacionado à NR12. Algo que pode impactar aí fortemente as empresas em vários níveis, não só de marca, como a gente sempre fala. Imagina uma coisa ruim aí mexendo na estrutura de um negócio que você leva tanto tempo para construir. Mas também temos questões trabalhistas envolvidos, temos questões econômicas e muitas outras coisas que nessa mesa está quem faz, quem regulariza, quem administra a parte de relacionamento com os funcionários, quem é engenheiro e muita expertise para você ir alavancar e se inspirar com a gente neste podcast que começa agora. Sejam bem-vindos, todos que vocês estão aqui presentes. Como eu costumo dizer, obrigada. Boa tarde, boa noite, bom dia, porque a gente nunca sabe, né? Qual é o horário que o pessoal está nos assistindo. Depende do horário. Depende do horário, né? Legal. Eu vou começar pedindo para o pessoal se apresentar. Eu costumo sempre dizer que comece pelas mulheres, né, Dani? Dúvidas, por a favor, Dani já Dani. participou em alguns outros podcasts comigo, sempre as mulheres começam. Verdade. Então tá bom. Eu me chamo Daniela Hoffman, eu sou advogada especializada na área de direito do trabalho empresarial, né? Atuo já há 18 anos nesse mercado. Hoje nós temos escritório em Estância Velha e Campo Bom, mas o atendimento acaba sendo a nível nacional, ainda mais agora, né, com tudo online, né, tudo muito digital. E é uma satisfação estar aqui. Obrigada pelo convite de participar desse podcast. Nós agradecemos o compartilhar do conhecimento, né, Cris? Obrigada. Muito bem, meu nome é Giovanni, sou engenheiro de segurança, sou sócio proprietário da empresa Sistra e parceiraço da empresa Tecmotion, junto com o Rodrigo, com o Marcelo. Já atuamos nessa área de NR12, segurança de máquinas, já fazem mais de 20 anos na área, né? Mas com a empresa realmente faz uns 8 anos que nós temos a empresa. E atuando como laudos, avaliações de máquinas, identificando os problemas que as empresas possuem para poder atender a norma em si. E auxiliando nesse processo, através de documentação, avaliação e puxando junto a Tecmotion para fazer essas adequações das máquinas, né? Para poder, então, o empresário, enfim, não ficar exposto a riscos sem necessidade com a nossa orientação. Agradecer o convite pelo estar aqui com vocês, ter essa oportunidade de trocar conhecimento, sempre é uma ótima oportunidade. Nós agradecemos. Obrigado. Também agradeço imensamente o convite, né? E eu tenho certeza que esse momento aqui vai ser de grande valia para os nossos clientes e também para nós conversarmos a respeito de um assunto tão importante, né? Eu sou o Rodrigo Berlitz, eu sou um dos sócios da Tecmotion, junto com o Marcelo, né? Nós somos um hub de soluções de engenharia. Então, a Tecmotion hoje ela tem, né, através de uma longa construção, as áreas da engenharia elétrica, mecânica, civil, química e também segurança do trabalho, onde a gente tem uma parceria de muito tempo com o pessoal da Sistra, o Giovanni e o Darlan, e a gente executa aquilo que hoje mais falta no mercado industrial, que é a transparência com os clientes. A gente costuma dizer que a Tecmotion ela não tem um produto, ela tem a solução que o cliente precisa. Mas o processo de entendimento que a gente precisa trabalhar junto com o cliente, ele leva muito tempo, ele não é simples e ele precisa ser feito da melhor forma possível. Então, a gente traz uma expertise técnica muito grande. A Tecmotion ela tem mais de 18 anos de experiência nessa área de adequações de máquinas, equipamentos industriais e na área da automação. E hoje, no nosso estado, no Rio Grande do Sul, essa dor ela é muito grande. Então, eu tenho certeza que esse momento vai ser sensacional. Novamente, agradeço, né? E, por favor, Aline, dê sequência nesse então, trabalho. Compartilhar esse conhecimento, educar o mercado, tirar muitas empresas do sufoco, porque eu gostaria primeiro que vocês fizessem uma introdução para nós de como que está esse cenário e as tendências, porque, infelizmente, a gente vê aí prazos se esgotando e algumas empresas ainda, talvez, não entendendo a relevância desse tema. Vamos fazer uma conceituação aqui, uma atualização para quem está nos assistindo? Perfeito. Eu vou iniciar então, eu acho que o Giovanni pode ir na sequência, né? Até porque ele é engenheiro de segurança, eu por formação eu sou técnico em eletrotécnica, técnico em automação industrial, atuei muito tempo fazendo adequações e hoje o mercado, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, ele sofre muito com isso, né? Sendo bem sincero para vocês, os clientes hoje eles têm dificuldade de entender o que é necessário, de ter pessoas qualificadas internamente na empresa para direcionar, né, e fazer a gestão dos projetos. E também
de chegar lá na hora de contratar, né, o profissional, a empresa, o parceiro que vai executar as adequações, né, de ter uma empresa séria, honesta, transparente, que vai realmente entregar o que eles precisam, não simplesmente vender um produto de prateleira. Porque a adequação, ela nunca é um produto de prateleira, o Giovanni pode dizer muito bem isso. A gente acabou de entregar um simples laudo, né, posso chamar nesse termo, para um cliente que tinha feito uma série de modificações. Mas se tu olhar as máquinas do cliente, elas estão adequadas. Mas será que está tudo funcionando? Será que os equipamentos eles realmente atendem às normas como deveriam? E quem sabe disso? Infelizmente, o cliente não tinha ninguém internamente que sabia sobre esse assunto. E que sabia dizer, olha, aqui está assim, aqui tem essa documentação, esse projeto, a máquina funciona dessa forma. Foi feitos testes com a recorrência que a normativa solicita e está aqui a documentação. Isso não existia. Talvez existia, mas ninguém sabia. Né? Então, muitas vezes, por falta de uma mão de obra qualificada, o cliente não tem essa informação. E o mercado sofre com essa dor recorrente. Diariamente, as indústrias elas precisam de suporte e a Tecmotion, e com certeza a Systra também, a gente está aqui para isso, para que os clientes tenham esse suporte. Uma empresa que vai auxiliar e não só tentar vender um produto, mas sim dar a solução necessária, né? Outros estados, falando um pouco a nível nacional, não sofrem tanto com isso. Tá? Principalmente no Norte e no Nordeste, a gente não tem uma legislação tão rigorosa. Mas a gente é gaúcho, somos gaúchos. Então a gente precisa olhar para isso e a gente precisa entender o que tem que ser feito para correr um cronograma conforme pede a normativa e o engenheiro Giovanni que está aqui possa entregar o que o Ministério do Trabalho solicita. Muito bem, nessa linha aí, o que nós temos, né? A tendência de mercado, vamos dizer assim, a nível de fiscalização. É um aumento considerável, porque agora entrou o novo, teve um concurso público recentemente, aqui só que no Rio Grande do Sul foram 42 novos auditores fiscais que estão integrando a parte de fiscalização do trabalho. Então, eles vão ter um estágio probatório aí de 1 ano para acompanhar os outros auditores fiscais e entrarem nessa parte de fiscalização, não só NR12, todas as normas regulamentadoras, né? Mas especificamente na NR12 vai ser levantado muitas questões, né? E a questão, a tendência das fiscalizações é elas virem cada vez mais técnicas, né? E menos subjetivas, elas estão cada vez mais encorpadas, digamos assim. E a interação da segurança do trabalho com a parte de automação, ela vai ser essencial para a manutenção e garantia desses pontos, assim, e como consequência a redução de processos, inclusive trabalhistas, né, contra danos morais, enfim, materiais contra as próprias empresas, por ela estar mais adequada, a questão de documentação está em dia. Nós já atendemos vários casos, assim, da empresa chegar para nós e dizer, tá, mas o que vocês vão fazer aqui está tudo certo, não tem nada para fazer aqui na minha empresa. E aí, depois do nosso trabalho, a gente fazer todo o levantamento, eles identificarem e dizer, que bom que vocês vieram aqui, que nós não sabíamos que estávamos tão defasados assim, principalmente questão documental. Porque algumas empresas fazem um investimento muito pesado na parte de adequação, manter a segurança. Mas se não tiver a documentação para dar esse respaldo, a avaliação do profissional que está por trás, a anotação de responsabilidade técnica, que é um documento que diz, tem um profissional, foi avaliado por esse profissional habilitado. Então, um documento, ele tem respaldo jurídico quanto a isso. Se a doutora depois vai poder falar com mais propriedade no assunto, se pegar um relatório simples e apresentar no processo trabalhista e pegar um laudo com RT, com fundamentação básica, vai ter muito mais base esse outro documento, o segundo documento. Porque, então, tu dá respaldo jurídico para o processo. Mesmo para defender a empresa, para a empresa poder fazer as atividades dela de forma mais tranquila, que hoje nós vivemos, infelizmente, com uma insegurança jurídica muito forte, muito alta. Então, se não tiver bem amarrado esses pontos, questões documental, claro que a segurança da máquina ela é essencial, porque é o ponto de partida. Então, quando chega numa máquina e vê uma situação insegura, um risco grave iminente ali, é obrigação a empresa tomar uma resposta, uma ação rápida em relação àquilo ali. Mas só fazer aquilo ali sem encostar a documentação junto, ou o trabalho acaba se perdendo em qualidade. Né? Então, depois a gente pode ampliar um pouco mais o assunto, mas em breves palavras seria nessa linha aí. Não, Giovanni, quantas empresas
vocês já não devem ter atendido, que chegaram para vocês e disseram, mas eu comprei a máquina e a fabricante disse que está adequada na NR12. Comprei agora, máquina nova, recente. E, na verdade, vários dispositivos de segurança faltando. Laudos incompletos. Né? Inclusive, nessa linha aí que você está comentando, já ocorreu o caso do auditor fiscal chegar na empresa, a máquina, vamos dizer assim, ter desembarcado, ligaram ela ao auditor fiscal, a máquina não tinha sido ligada ainda, e o fiscal dizer, não, essa máquina você não pode ligar porque ela não está adequada. Ou seja, a empresa com máquina nova, tudo pronto para começar a produzir, porque quando digamos, todo o empresário, quando chega compra uma máquina, o que ele quer? Ele quer botar a produzir. Aí ele chega e toca a máquina ali e não pode botar a rodar, né? Então, essa é a grande diferença de comprar um produto e comprar uma solução. Os clientes, infelizmente, eles não têm conhecimento para isso. Então, às vezes, só de conversar conosco, eles já pensam o seguinte, olha, eu estou com esse orçamento, e a Tecmotion muitas vezes não vai ter nem interesse de bater o orçamento do concorrente, né? Mas sim de mostrar para o cliente, olha, avalie esses pontos primeiro, conversa com o Giovanni, porque vai fazer diferença quando o equipamento chegar. Hoje a gente tem um nível muito grande, né, de equipamentos vindo de fora. E esses países, eles não têm a necessidade de apresentar essa documentação. Quando o cliente solicita, olha, eu preciso que venha com a NR12, o que o fabricante fornecedor vai dizer? Vem, eu te entrego com, mas não no que o nosso país e o nosso estado obriga. ou às vezes no papel, né? No papel. Mas sim, eu te entrego porque eu preciso vender. O vendedor não se preocupa com isso, né? E essa é a diferença do que a gente está apresentando aqui hoje. Agora, o que me chama a atenção é as segmentações e os tipos de empresas que talvez seja o requisito maior da NR12. Por quê? Porque talvez pode até ter uma indústria com máquina, mas daqui a pouco uma empresa familiar. A gente tem isso muito hoje no Rio Grande do Sul, né? E a pessoa pode ficar com o sentimento, nunca vai cair uma fiscalização, fazer uma adequação é muito cara, às vezes o barato sai caro e eu não tenho ideia disso. Não coloco na ponta do lápis. Eu não vou lá bater na Tecmotion, eles atendem as indústrias grandes, né? Quem sou eu, pequenininho? Então, eu gostaria que vocês comentassem um pouco desse cenário, se é real, que existe de fato, e como é que vocês enxergam hoje, até porque se tem uma batida forte na NR12, talvez seja porque justamente há ocorrências e sinistros que mais do que a gente possa imaginar, talvez. Sem dúvida, sem dúvida. A NR12, assim como várias outras, né, é uma norma regulamentadora que ela visa justamente a segurança do funcionário. Imagina que a pessoa, a vida, né, a integridade física do funcionário é o bem mais importante que ele tem. Então, a partir do momento que a empresa disponibiliza uma máquina para ser operada, essa máquina ela tem que estar em conformidade a proteger o funcionário e não expô-lo ao risco, né? E daí, num país tão grande, com um mercado muitas vezes tão informal, imagina... Quantas empresas efetivamente temos com as máquinas 100% Rodrigo pode nos dar um panorama melhor. Exatamente. E eu acho que esse ponto jurídico ele é muito importante, né? É só a gente pegar a quantidade de empresas hoje que já receberam algum tipo de processo trabalhista. Não, o Rio Grande do Sul é o estado que mais é fiscalizado e autuado em relação à NR12. Olha. Exatamente. E dá para a gente mensurar a média de volume de multas? Existe De repente, temos como, assim, mas depende muito, assim, por questão de valores, depende se é a primeira ou a segunda fiscalização, depende do tipo, né, de autuação. Isso sem contar os acidentes, os sinistros sim, mesmo. Sim, reais. Daí a gente está falando de uma outra esfera, né? Quando a gente fala, assim, em questão de autuação, de fiscalização, nós estamos falando de um órgão que atua fortemente nisso, que é o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, que então eles vão até as empresas justamente para fazer a averiguação. Às vezes por denúncia, às vezes por alguma campanha, enfim, que eles têm no órgão. Quando vira um processo trabalhista é porque o dano já existiu. A fiscalização nem sempre. O processo, sim. É porque daí já houve um dano. Ou seja, de um lado ou do outro, o risco é grande. Sim. Exatamente. Quando não há. E nós não estamos falando de equipamento, né, de bem materiais. Nós estamos falando de pessoas. De pessoas, né? Exatamente. E quanto é valioso tu ter um funcionário hoje que se dedica ao processo, fabril ao processo que aquela empresa, né, oferece. E se aquele funcionário não está seguro ou ele acaba sofrendo algum acidente, o quanto isso custa? Né? Muitas vezes não é o valor, né? Não é o dinheiro que o empresário, o industrial, ele tem que dispor para isso.
Mas, realmente, aquele funcionário, aquela família e toda uma cadeia vai olhar diferente para aquela empresa. Sem dúvida. E a gente atende clientes, né, Giovanni, que se preocupam muito com isso. Sim. Por vir de uma característica, uma cultura não informal, como a Dani colocou muito bem, mas ainda assim a gente tem outros clientes que olham o seguinte: eu preciso produzir e eu não me importo com a pessoa. E isso causa tudo isso que a gente está falando aqui. Tá? E, infelizmente, isso realmente é algo que precisa ser cuidado, avaliado, porque nós estamos falando de pessoas. E uma coisa interessante, pegando nessa mesma linha aí, o ponto principal é proporcionar uma segurança para o trabalhador, para proteger a integridade física e mental do trabalhador. Mental, psicossocial está vindo forte aí, só para fazer essa observação aí. Além disso, né, além de proteger o bem maior da empresa, que é o trabalhador, enfim, que opera as máquinas, enfim, que faz essa interação com as máquinas, existem outras questões por trás que a empresa ela sofre a penalidade. Digamos, ocorreu um acidente, vai ocorrer uma investigação. Esse acidente foi em que nível? Foi um acidente grave, foi leve, foi superficial, digamos, foi só arranhou o esmalte da unha, do dedo e tal. O que aconteceu? Não, foi um óbito. Aí vem a fiscalização do trabalho, faz uma fiscalização. Aí é feito todo um levantamento. Foi devido ao quê? Foi questão que o operador não tinha um treinamento adequado, não tinha procedimento de segurança, não tinha ordem de serviço, faltou manutenção na máquina. Cadê o registro de manutenção? Né? Então, existe uma série de coisas para investigar a causa raiz daquilo ali. Tem avaliação de risco dessa máquina? Quais as adequações foram realizadas? Tem um cronograma, um planejamento de ação para poder adequação? Então, ela tem em cascata várias ações para poder atender aquilo ali. E aí, depois de tudo isso ainda, o que vem lá na frente para a empresa? Questões com multas, né, nas autuações por parte do Ministério do Trabalho, quando não for o Ministério Público do Trabalho, que daí vai emitir o TAC, que é termo de ajuste de conduta, né? Ou ainda a responsabilidade civil da empresa. Se uma máquina, você tem uma ideia, vamos pegar uma prensa mecânica sem nenhuma proteção instalada, e a fiscalização chegar nessa empresa e ela identificar essa situação, isso é considerado um grave iminente risco. Só por esse fato, o dono da empresa pode ser preso. Ele pode ser preso só, não aconteceu acidente, ele pode ser preso. Porque a lei diz isso aí. Doutor, por favor, pode me falar melhor com propriedade no assunto, que não é minha área, a área do direito, mas a gente convive com isso, a gente sabe um pouco nessas questões assim. Então, além disso, tem um processo criminal por trás. Digamos que ocorreu um acidente agora, né? A pessoa se feriu. Pode a empresa responder um processo civil e criminal. Ainda mais as ações regressivas do INSS, que essa empresa poderá ter que pagar posteriormente. As questões dos custos, porque o que acontece? Se ocorrer um acidente, uma linha ficou parada, e a tua produção até desenrolar ali, tem todo um embalo, ainda todo um processo a seguir para tu poder voltar de novo à produção normal, porque tu tem uma queda de produtividade também logo imediatamente após o acidente. Então, isso são custos. Ou ainda, chegou uma fiscalização e interditou uma linha. O que vai acontecer com a empresa nesse período? Porque ela vai ter que produzir, então ela vai terceirizar aquela operação, vai aumentar os custos da empresa. Então, assim, o embargo, a interdição, conforme for o acidente que ocorreu, pode vir a ocorrer? Pode. Né? Geralmente a gente fala de embargo, assim, quando é uma obra, geralmente quando embarga uma obra, geralmente a gente tem muita relação com construção civil, e a interdição geralmente quando é em máquinas. Vão interditar uma máquina. Aí o fiscal pode ir lá interditar uma máquina, interditar uma linha. Geralmente ele interdita aquela que é a mais crítica, que possui um risco maior, um perigo maior de dar um acidente, mas ao mesmo tempo geralmente essa máquina que mais impacta no negócio da empresa. E aí, como consequência, a empresa não consegue produzir. E se não consegue produzir, ela vai continuar pagando ainda os funcionários, tem um pessoal supervisor, o planejamento, o PCP, enfim, o próprio operador, que a empresa não é porque a máquina está interditada, agora vai para casa, não. A empresa vai ter que dar um treinamento, vai ter que usar aquele tempo. Não basta simplesmente, tá bom, interditou, e aí ela vai continuar pagando os funcionários. Não tem não pagar, entendeu? O que se percebe é que é quase um programa que tem que ser instalado dentro da empresa, não é só ir ali fazer os ajustes em equipamentos. De forma alguma. Não, a empresa, além de adequar as máquinas, né, corretamente, conforme o Rodrigo e o Giovanni estão passando, ela tem que dar o treinamento para os funcionários, ela tem que fiscalizar o trabalho dos funcionários, fornecer equipamentos de proteção individual, né? Ela tem que ela tem que demonstrar que ela ativamente está cuidando daquele funcionário. Né? É uma gestão. É uma gestão. Tem que fazer gestão de segurança. Digamos, fazer... vou lá botar uma proteção na máquina. Estou atendendo? Pode ser.
Mas não se sabe, porque é um conjunto de ações que devem ser tomadas. Não simplesmente botar uma proteção na máquina significa que a máquina está segura. De forma alguma. Inclusive, o trabalho da Tecmotion envolvendo essas questões, né, ele se dá muito mais em pensar no processo produtivo, em como que o operador vai atuar naquele cenário após a adequação, do que simplesmente chegar lá e encher de proteção. Proteção, grade, portas, componentes de segurança com redundância, conforme a norma exige, e a gente se preocupa com isso. Inclusive, recentemente, né, um cliente do ramo metal mecânico, uma metalúrgica aqui da região, ele nos solicitou todo o trabalho de adequação NR12 de um equipamento, mas também de automação daquela máquina. Por quê? Como é que eu vou colocar o meu profissional a trabalhar, sendo que eu preciso enclausurar essa máquina por se tratar de uma prensa, como exemplo que o Giovanni trouxe, né? E essa prensa, segundo a norma, tem que ser 100% enclausurada. 100% enclausurada, ninguém pode estar dentro dela, correto? Então, a gente precisa pensar na automação do equipamento. É o processo de alimentação automática e o profissional, o operador, ele alimenta o alimentador. E ele não tem contato nenhum com a máquina, entende? Então, é um cenário muito mais amplo, gente, do que só os detalhes e as nuances que a indústria hoje enxerga, né? E simplesmente chegar lá, teve cliente certo, mas é só fechar aqui, eu posso fazer de acrílico. Pode, mas isso vai realmente resolver o teu problema? Não vai. Tu vai criar outros problemas, tu vai gastar dinheiro na frente que não vai ter retorno. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? A Tecmotion se preocupa muito com isso. E o que a gente entrega, de novo, é a solução. Não é somente a adequação de equipamento, a parte documental aqui junto com o pessoal da Sistra, né? A gente se preocupa com a solução. Assim, como tu disseste, muitos equipamentos são importados, então, e as normas são brasileiras, ou seja, não tem garantia nenhuma de que, por ser uma máquina moderna ou nova, que esteja adequada. Com as regras daqui, né? Com as regras daqui. Então, Exatamente. se tu não tem um profissional que é muita ingenuidade achar que tu não tem que contratar um profissional que tenha essa expertise no teu negócio, só porque daqui a pouco tu tem anos de segmento, tem anos de mercado, tu acha que tu entende, nunca aconteceu nada, só que basta, pelo que vocês estão conversando aqui, basta uma denúncia, não é nada, uma denúncia, né? De um concorrente pode fazer isso de má fé, né? Para cair, às vezes, desmoronar algo, um império entre aspas, que tu construiu a longo suor durante anos. Não, e a gente, o exemplo que tu deu, Nini, uma denúncia, né? Ou seja, ok, sem danos, uma denúncia. Acontece, né? Concorrência, daqui a um pouco o concorrente está se destacando, vamos denunciar a máquina dele, vamos lá fiscalizar, daqui a um pouco vão trancar alguma coisa. Ok, mas e se o funcionário dessa empresa morre num acidente de trabalho por causa de uma máquina, de uma prensa? Nossa, quantos casos, né? Já ouvimos falar e já atuamos de acidentes de trabalho graves. Tu certamente escuta todos os dias. Todos os dias alguma situação, assim, de alguma empresa, de algum ramo, de alguma situação. Então, assim, além de ser complexo, né? A empresa tem que se dar conta de que é um ajuste necessário e é por maior segurança, né? Então, a gente não está falando só de uma questão financeira também. É preventivo. Sim, reputação em todos os níveis. Agora, se houve... vamos falar de prazo, assim. Se houve essa questão... agora é o momento que está falando muito nessas regularizações. Existe uma força-tarefa muito clara do governo aí em relação à atualização disso, a ver as empresas se mexerem nesse sentido, né? Faz sentido isso? Desde quando está essa discussão? Vamos falar um pouquinho de histórico, que talvez esteja alguém aí... Olha, está dando risada. Talvez esteja alguém assistindo e ainda... não, deixa para o ano que vem. Para o ano que vem eu vejo isso. 2030 tem alguns falando, né? Vou organizar meu financeiro aqui antes, depois eu chamo eles. É muito, muito oportuna essa pergunta, porque é o que a gente ouve bastante, assim, né? Isso trabalha há 20 anos aqui nessa empresa, nunca deu um acidente, não aconteceu nada. Aí, quando eu ouço isso, eu costumo brincar até assim, digo, eu tenho um colega meu que faz 20 anos que trabalha também do outro lado da BR. Ontem ele foi atravessar no horário do rush ali, e ontem, pela primeira vez, ele morreu. Não precisa de uma segunda. Então, assim, não é porque o acidente nunca ocorreu que não significa que não vá ocorrer, né? Porque a segurança da máquina em si, para trazer isso aí, é aquele negócio. Ocorre um incidente, ocorre outro, aí ocorre vários pequenos
acidentes até ocorrer um mais grave. Ocorre vários graves até ocorrer um fatal. Então, é uma construção, não é de uma hora para outra. Quanto à NR12, ela está, desde da publicação dela em 38, isso? Não, deixa eu ver, a publicação da NR12 é da portaria 3214, de 78. Então, assim, ela olhando lá no começo, a NR12 ela tinha 7 páginas. Tá? E aí, depois, em 2010, no dia 27 de dezembro de 2010, ela foi publicada, na hora, né, da virada do ano ali, ela passou para mais de 100 páginas da NR12. Então, várias empresas elas foram dormir na legalidade e acordaram fora da lei. E com os prazos. Tinha lá dentro da NR12 prazos de máquina, né, da área do calçado, máquina de injetoras, enfim, tinham seus prazos. Só que todos os prazos já passaram daquilo que tinha sido previsto, né? E aí a fiscalização hoje, digamos, se ela chegar numa empresa e a máquina não estiver adequada, a empresa pode autuar essas máquinas, essa empresa, enfim, o fiscal pode autuar? Sim, pode autuar. E ele vai estar totalmente dentro da lei porque já passou todos os prazos de adequação que havia sido dado. O que ocorre hoje, né, e é prática? A fiscalização ela vai lá na empresa, identifica, ela pede uma série de documentações, né? E aí, uma vez que ela pediu essas documentações, ela vai identificar aquilo que não está conforme e vai dizer para a empresa, olha, eu quero que tu me forneça isso. Tá? E aí a empresa ela não possui os documentos, a máquina não está adequada, ou se está adequada não possui a documentação, então ela vai atrás disso. Como é que faz? Como é que vamos agir nessa situação? Em primeiro lugar, a fiscalização normalmente ela dá um prazo de 10 dias para a empresa poder se pronunciar dentro desse processo. Só que, se tu olhar na lei, não tem um lugar lá dizendo, escrito, que o fiscal deve dar 10 dias. Se o fiscal quiser cobrar, eu quero amanhã esses documentos, está totalmente certo, porque não existe isso. Mas por praxe, normalmente se dá esses 10 dias para o empresário providenciar a documentação. Aí, normalmente, o empresário não consegue ou vai ter que requer um investimento um pouco maior em cima daquilo ali que precisa de um prazo. Aí ele vai montar um cronograma, né, pedindo prazo. Só que o que acontece é que hoje a fiscalização, antigamente, há uns 4, 5 anos atrás, a publicação de 2010, digamos aí por 2014, 2015, digamos assim, a empresa ia lá, fazia um cronograma de adequação e pedia um prazo de 5 anos. Aí, naquela época, até aceitava. Hoje, se tu chega com um prazo de 5 anos para fiscalização, os caras não. Então, hoje, normalmente, o que eles dão um prazo ainda, apesar de, se não quiser dar, está totalmente certo. 90 dias. 90 dias, até 90 dias está na mão do fiscal, né, conceder esse prazo para poder a empresa se adequar. Isso não significa que a empresa não vai ser multada, não vai ser notificada, não vai ter auto de infração. Não, ela vai dar aquele prazo ali. Aí a empresa não cumpriu aquele prazo. E o fiscal, ele tem as informações, ele pede, tal dia eu tenho que trazer isso e assim por diante. Caso isso não evoluir, a própria fiscalização do trabalho ela pode caminhar, né, doutora, para o Ministério Público do Trabalho. E aí a conta fica um pouco mais alta, porque nós não estamos mais falando apenas de multas, né, nós estamos falando na casa de milhões, conforme for o tamanho da empresa e as marcas que estão sendo investigadas, vamos dizer assim. E aí, composto disso aí, o Ministério Público do Trabalho vai fazer uma proposta, que é o TAC, que a gente falou antes, Termo de Ajuste de Conduta, para a empresa, se, no prazo X que assim foi acordado, de apresentar aquelas máquinas adequadas. O não cumprimento, eu vou adequar a máquina 1. Se eu não adequar aquela máquina 1 e adequar a máquina 2, a empresa vai ser multada porque não cumpriu com aquilo que falou que ia fazer, que é a máquina 1. Então, não basta fazer 3 máquinas que não estavam no planejamento. Parcial. Eu tenho que fazer aquela máquina ali. Claro que o que o fiscal ele olha muito dentro da empresa, assim, ele vai chegar na empresa e vai ver, qual é a boa vontade da empresa? A empresa está demonstrando que realmente quer fazer alguma coisa ou fez um documento para guardar na gaveta? Porque se fez um documento para guardar na gaveta, ele vai descobrir e vai dar problema para a empresa. Então, assim, o fiscal ele faz os questionamentos, ele observa o que está acontecendo. Aí ele pega aquilo ali, né, vê a boa vontade da empresa, vê que a empresa possui um cronograma, que está fazendo, que possui orçamento já para poder fazer a adequação daquilo ali, tem um cronograma atualizado, em dia, ou seja, está fazendo gestão daquele. Então, eles acabam flexibilizando um pouco mais e aceitando esses prazos. Agora, se chega lá e não tem nada, ele não vai dar prazo, vai te dar multa, e aí...
E vamos lembrar, né, Giovanni, que assim, dentro do Ministério do Trabalho, que é o órgão fiscalizador, os auditores fiscais geralmente são separados em grupos, né? Então, esse grupo de auditores que faz essa fiscalização da NR12, pense em quantas empresas eles não fiscalizam, eles não visitam, quantos cronogramas eles não recebem. Então, assim, não posso falar de todos, né? Mas eles têm conhecimento, inclusive técnico, muitas vezes, para contrapor, né, alguma colocação da empresa. Então, assim, o ideal, o cenário perfeito é começar retinho, lisinho, né? Com todos os laudos, com toda a averiguação, mas eventual problema. É isso aí mesmo que o Giovanni comentou. Tem a opção de ter o custo com a máquina ali para regularizar, ou se tu quiser, tu tem esse custo mais a fiscalização, as multas, e se tu ainda assim não olhar para isso, ainda tem a questão mais da esfera do Ministério do Trabalho aí. Isso aí. Ou seja, é uma pirâmide que sem fim parece. E adianta, vou desligar a máquina então? Eu acho que isso é um ponto muito importante. Eu já estava pensando sobre isso e quantos clientes já nos perguntaram coisas absurdas. Mas eu gostaria de saber quais são a lista de coisas absurdas. Vamos saber. Eu acho que a principal questão, Aline, que a gente precisa colocar é que não adianta, de maneira alguma, de forma nenhuma, usar o jeitinho brasileiro para dar um jeito nisso. Para dar um jeito brasileiro. Para dar um jeito nisso. Porque tu pode várias coisas. E a gente vê vários clientes, né, Giovanni, que se preocupam inicialmente com a adequação para cumprir o que o fiscal exige. E aí tu volta 3 meses na indústria, não tem mais nada. Arrancaram tudo. Mas eu não consigo trabalhar assim. Eu preciso que o meu processo flua e realmente se engessou. E de verdade, a NR12, ela engessa processo. E por isso que quando a gente vai fazer uma avaliação, nós não se preocupamos só em clausurar o equipamento, em sim pensar como esse processo vai se dar após essa adequação, para que a gente consiga melhorar o processo e não engessar. Mas alguns fabricantes, né? E empresas hoje que fazem adequações não olham para isso. Eles olham, olha, eu preciso cumprir o que o fiscal diz e depois está tudo certo. Depois tu faz o que tu achar que tem que fazer e aí tira tudo. Ontem mesmo eu fui visitar um cliente que tinha adequado uma serra fita como se fosse uma serra de açougue. E quantos acidentes eu já vi assim. Quando eu olhei aquela serra eu virei rosto, porque eu não consigo mais enxergar isso totalmente aberto e o operador passando a peça que ele tem que cortar numa serra fita. Com tudo aberto. Aí eu questionei o profissional que estava me apresentando os equipamentos, porque eu não fui para olhar isso. Eu fui para olhar um processo de automação num outro equipamento. Mas, enxergando esse equipamento, eu disse, olha, por que está totalmente inadequado? Não, mas tem adequação, né? Ele disse, até a gente tem os laudos. Eu disse, não, mas não tem adequação. Né? Então, muito cuidado, porque se acontecer de vocês receber qualquer visita, qualquer denúncia, gente, essa fábrica não vai mais operar amanhã. E como o Giovanni colocou muito bem, não é que eu tenho prazo. Tu não tem mais prazo, gente. A normativa ela é muito clara. E aí eu quero depois trazer um ponto interessante. Não é só a indústria que tem que se preocupar com isso. Os fabricantes de máquina também. E isso, o mercado está muito defasado. A responsabilidade é uma cadeia, né? Exatamente. De uma ligação, né? E essa questão das máquinas estarem teoricamente adequadas e na prática não funcionar assim, quantos processos trabalhistas já não recebemos de acidentes de trabalho que ocorreram porque o próprio funcionário vai lá e bloqueia o dispositivo de segurança para poder trabalhar com mais agilidade, né? Nossa. Mas a máquina tem o dispositivo. Sim, mas ele foi burlado e houve um acidente. E aí, né? Quem é o responsável? Uma questão muito interessante disso que você está trazendo, que o Rodrigo trouxe também, é a questão da cultura de segurança. Porque se a empresa não tiver cultura de segurança, tu pode fazer chover, tu vai largar uma máquina automatizada lá, vai chegar alguém ali, vai jampear um componente de segurança, vai abrir uma porta, vai com ela aberta. Então, a cultura de segurança é fundamental. Não é, antigamente se batia muito a questão, a cultura de segurança é usar um EPI, é botar um protetor auricular, botar um óculos, isso é cultura de segurança. Não, a cultura de segurança ela vai muito mais além. Isso é o mínimo, né, Giovanni? Isso aí é o início, digamos, é o mínimo ali para garantir uma integridade física, que afinal de contas, qual é o objetivo de tudo isso? Voltamos lá no começo que a gente falou, né? Preservar a integridade física e mental do trabalhador. Esse é o objetivo. Então, o trabalhador, quando ele chega para trabalhar numa empresa de manhã, qual é o objetivo? Lá no final do dia, após o dia de trabalho, ele voltar para sua casa da forma como chegou. Ou até melhor, quem sabe até. Né? Mais tranquilo, enfim. E não sair
faltando um dedo, né, um acidente, enfim, que traz transtorno para toda a cadeia. Não só para a empresa, para a família também. A própria família que fica preocupada, enfim, com aquela situação. E, claro, aí tem a parte do financeiro da empresa, né? Danos morais, porque daqui a pouco vai responder um processo, em cima disso aí vai abrir uma outra janela aí, bem pesada no bolso, né? Sem dúvida, o investimento da empresa para prevenção, ele vai ser sempre mais barato do que por uma compensação. Sem dúvida, até porque nós não estamos falando só de questões financeiras num eventual acidente, né? Perfeito. Claro, existe um processo, existe um trauma. Se o funcionário morre, é o pior que poderia ter acontecido com ele dentro de um ambiente de trabalho. Como é que fica o ambiente para os demais funcionários trabalhar? Como é que fica a família do funcionário? E a empresa, né? Não pode balançar os ombros, né? Então, essa parte que o Giovanni falou de gestão da empresa para a segurança, a empresa tem que internalizar, né, as regras de segurança interna. Dá trabalho. Dá trabalho, mas se tem alguém, um profissional competente que está junto, né, não vai ser o dono que vai fazer a definição, né? É uma orientação que vai vir de alguém que tem especialização nisso, que vai trazer a forma de operar. E depois de um tempo é uma cultura, vai passando de um para o outro. O movimento, às vezes, no início, ele é desgastante, mas é necessário, sem dúvida. E assim, ó, atender um acidente, gente, com óbito, é horrível. Porque uma coisa é a pessoa se acidentar, tu botar numa ambulância e levar para o hospital para o primeiro atendimento. Outra coisa é a pessoa morrer no local. Eu já atendi local que a pessoa falecida ficou ali. E por mais que tu isole, mas todos os colegas do trabalho estão olhando aquela cena. Então, assim, o impacto é muito forte, sabe? É muito forte. E aí até vir o IML, vir a fiscalização, liberar, fazer a perícia no local para poder liberar. Tem aquela tensão. Tanto que os funcionários, em alguns casos, dos setores, eles são liberados para ir para casa, para não ficar naquele ambiente ali, né? Quando ocorre um sinistro grave. E amanhã né? ou depois, quem é que vai querer operar essa máquina? Né? Não, e a reputação da... Bom, eu sempre penso em imagem, né? Sim. É sempre sobre... Direto. Aqui, gestão, marcas, imagens, né? Como é que fica? Às vezes é irrecuperável. Às vezes tem que fechar e abrir um CNPJ novo, se for o caso. E a consciência dos donos também, né? Mas essa questão assim, de encerrar uma empresa, abrir um CNPJ novo... É o menor dos problemas. Hoje, assim, as coisas... o dia a dia é muito dinâmico, né? As informações são muito rápidas. Isso é uma coisa que se fazia muito antigamente, dava muito certo. Hoje é tudo muito informatizado, é tudo muito interligado. Então, assim, às vezes essa é uma saída tão provisória e tão inócua, né? Tão momentânea que não resolve, né? O problema, se não mudar a cultura, se não mudar os procedimentos, o problema vai persistir. Perfeitamente. O que é ideal é ter as empresas, as indústrias terem um encarregado para cuidar isso dentro da empresa. É o Departamento de Gestão de Recursos Humanos, em parceria com uma empresa como a Tecmotion. Qual é o caminho correto? Pode falar. Perfeito. Eu vou só introduzir, né? Porque a gente atende níveis de clientes, né? Tanto do pequeno, como a gente comentou, do informal, como a gente colocou aqui, até o grande porte, né? Indústrias automotivas aí, multinacionais gigantescas, que já tem uma cultura muito sólida e não vão mudar. Por mais que mude a gestão, mude a diretoria, isso já está consolidado. Mas é importante o pequeno, médio e o empresário que ele está em crescimento, principalmente, ele começar a olhar para o seguinte cenário. Como a Dani colocou muito bem, o dono ele não vai ter que fazer nada, a não ser criar essa cultura, mas ter alguém para olhar para isso. E ele precisa de alguém especializado na área. Ele não pode contratar qualquer pessoa, treinar ela porque não tem mais tempo e achar que amanhã ela vai estar qualificada para isso. Então, ele tem que contratar uma pessoa e uma empresa especializada nisso. Não tem o recurso, né? O que a Tecmotion faz hoje? Duas formas. Primeiro a gente entrega um serviço consultivo, a gente faz toda a avaliação necessária, né, para entregar a documentação mínima e criar o procedimento e o cronograma que o Giovanni colocou. Sinalizar o que já tem em condições, o que não tem. Exatamente. Então o empresário ele já sabe o que ele precisa. Já tem mapa. Aí, se ele achar interessante e achar prudente, ele pode nos contratar para executar o serviço necessário. Né? E um segundo formato, né? A gente também hoje consegue buscar programas de fomento do governo para isso.
Hoje não tem disponível um fomento do governo especificado para adequação de máquinas, mas sim para inovação. Lembra do que eu falei antes de automação? É exatamente isso, gente. O empresário hoje, no estado do Rio Grande do Sul, ele não precisa se preocupar com essa frase, eu não tenho dinheiro. Ele pode entrar em contato conosco, a gente vai buscar o que tem disponível hoje para fazer o investimento necessário para não só adequar os equipamentos, mas também trazer a inovação. E aí com isso, né, com esse projeto que a gente cria, todo o projeto para ele, a gente vai buscar esse investimento. Né? A gente tem parceiros estratégicos para isso, né, Aline? Então eu tenho certeza que se o empresário entrar em contato conosco hoje, ele vai ter a solução. Ah, eu contrato um profissional. É o melhor cenário, mas a gente sabe que mão de obra hoje está quase impossível, gente. Então, se a gente tem esse problema, não só nacional, tá? Eu acabei de voltar de países da Europa onde o problema é o mesmo. Não tem mão de obra. E eles estão querendo contratar a nossa empresa para ir para lá executar trabalhos, mas a gente tem inúmeros clientes aqui, eu não consigo sair daqui hoje. Né? Eu preciso dar atenção para o nosso mercado. Então, essas são as formas. Essas são as melhores alternativas hoje disponíveis. Trouxeste uma boa nova, então, para nós, né? Não tem desculpa, então. Só é questão de implementação de cultura mesmo. Uma das primeiras coisas, assim, complementando isso que o Rodrigo está trazendo para nós, a primeira coisa, eu como empresário, tá? Eu sou empresário, eu tenho que fazer alguma coisa de NR12. Por onde que eu começo? Boa pergunta. Primeira coisa, eu tenho que deixar alguém responsável porque vai puxar NR12. Se eu não batizar, se eu não botar nome, as responsabilidades, quem vai puxar aquilo ali, não vai começar a andar. Então, primeira coisa, eleger uma pessoa que vai puxar isso daí. Essa pessoa que vai puxar, vai ser responsável pelo NR12 dentro da empresa, ela vai montar uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim. Vai montar alguém da área do projeto, alguém da área da manutenção, alguém da área operacional, digamos assim. E aí, conforme os setores, inclusive pode ser grupos diferentes para cada área, linha de trabalho, enfim, o setor 1, setor 2, setor 3, cada uma dessas áreas tem a sua equipe de trabalho, porque conhece aquele setor da melhor forma. E aí, com base nisso aí, vai montar um planejamento estratégico, vai montar um plano de ação para poder atender aquilo ali. Com que olhar? O que o fiscal vai cobrar da empresa? É importante a gente estar atendendo a NR12 como um todo, sim, mas quando o fiscal chega na empresa, o que ele pede? Então, vamos começar a atender por aquilo que o fiscal vai cobrar a empresa. Além, claro, de identificar o que é o principal, identificar os perigos, os riscos graves e iminentes, para poder atender de forma rápida aquilo, para não gerar um passivo ali na frente, né? Exato. Então, tu vai atacar de forma mais incisiva aquilo que está saltando aos olhos. Mas qual é o passo? Primeira coisa, tu fazer um levantamento das máquinas que tu possui no teu parque fabril. Antigamente chamava muito com a palavra inventário de máquinas. Só que hoje mudou um pouquinho essa concepção do inventário. Ela é uma lista de máquinas com os dados técnicos, capacidade da máquina, né? Enfim, e algumas informações técnicas, né? O tag da máquina, identificação, né? Segunda coisa, a máquina já possui adequação? Ah, a máquina possui adequação. Cadê o documento que está dizendo que essa máquina está adequada? E com a RT. Com a RT. Tá, mas se é adequado, Rodrigo, a RT é só do engenheiro de segurança? De forma alguma. Não. Tem que ter projeto mecânico? Então, cadê a RT do projeto mecânico? Cadê o engenheiro que assinou a estrutura? A RT, para quem não tem essa familiaridade, é a anotação de responsabilidade técnica. Que todo profissional da área de engenharia, quando vai executar atividade de engenharia, tem que emitir. Então, se a gente está falando de segurança de máquinas, nós temos no mínimo 3 profissionais envolvidos nessa questão de segurança de máquinas, que é o engenheiro mecânico, o engenheiro eletricista e o engenheiro de segurança. Cada um com a sua ART, com a sua responsabilidade técnica, dentro do documento daquilo que diz respeito para ele. Então, se eu sou engenheiro mecânico, eu não posso emitir uma RT de engenheiro eletricista, porque eu não tenho a formação na área. Então, por isso, cada um tem que ficar dentro do seu quadrado, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, eu tenho que ter esse documento embasado nesses profissionais. E qual é o respaldo que isso traz para a empresa? Juridicamente sensacional, porque agora tu tem um documento com base em realizar um profissional com competência, com habilitação naquela área, que vai estar dando uma segurança naquilo que está sendo feito. Né? Se eu vou fazer um trabalho, eu não vou ir com aquela... Não, faz desse jeito mesmo, de qualquer jeito que está tudo certo. Isso ali na frente vai dar problema. Então, tu pega um profissional né, de confiança, que realmente sabe o que está fazendo, traz um benefício muito grande para a empresa. A gente, inclusive, já foi caso assim, de empresas que eu cheguei, essa máquina aqui, essa máquina está adequada, está aqui o documento. Aí eu cheguei, tu tem certeza que ela está adequada? Tem. A máquina desligada, parada, tá vendo essa parte aqui? Essa parte, ela se move, né? Ela gira, né? Gira. Eu estou alcançando ela aqui ou não? Oh, tá.
então não está Cadê a adequado. segurança? Então, tu pode ter um documento, mas se não foi feito da forma correta, tu continua com a máquina insegura ainda. Aí é parcial, né? E aí é parcial, tu tem uma segurança parcial. E às vezes, Rodrigo, às vezes a gente até brinca assim, ó, às vezes é preferível não ter segurança, olha só aonde vai o negócio, às vezes é preferível não ter segurança do que ter uma segurança parcial que engana o operador. O operador acha que está seguro e não está. Porque quando ele não está seguro, ele está se cuidando. Agora, uma vez que está meio parcial, ele vai relaxar e ali vai acontecer o acidente. Né? Então, nessas questões, assim, além disso, daí tem os laudos da RT que a gente falou, a parte do treinamento periódico é fundamental também, o doutor trouxe antes para nós. Então, não basta... Isso são coisas que interditam máquinas, tá? Se o fiscal chegar e faltar um laudo, se faltar a avaliação da máquina, se não tem o treinamento, né? A outra questão importantíssima, o sistema de lockout e tagout, que é os bloqueios das energias, que dentro das empresas se chama de LOTO. Manutenção. Né? Manutenção, mecânica, os registros, não basta ter manutenção. Cadê os registros do rolamento que eu troquei, da lubrificação que eu realizei? Então, não basta eu dizer que faço, eu tenho que evidenciar com registros. E quando faz um laudo de adequação, um laudo de conformidade técnica com a NR12, tudo isso aparece. Eu usei o componente na botoeira de emergência, um relé de segurança, tal, marca tal, assim, assado. Está aqui o certificado, vai junto dentro do laudo, demonstrando que aquilo foi realizado, aquela adequação, e evidenciando aquilo. Então, de nada adianta tu ter tudo isso. E de que forma parte isso? Eu falei antes, tu ter lá uma pessoa responsável que vai puxar, vai montar as equipes multidisciplinares, e isso aí fazendo tudo rodar, como é que se chama isso aí? Gestão. Boa. Tu vai fazendo tudo isso aí, fazendo girar, isso aí é gestão de segurança. Conhecimento de uma empresa especializada. Exatamente. Porque Às vezes, internamente, a empresa possui, certo? Ela possui um engenheiro de segurança, ela possui um SESMID, tá? Então, conforme o tamanho da empresa, né? Então, ela possui isso aí já, então, internamente ela consegue fazer. Mas, digamos, às vezes, os profissionais que estão dentro das empresas, eles detêm vários conhecimentos, assim como nós, o Rodrigo, mais nessa questão de automação, principalmente, ou mais na área de segurança do trabalho em NR12, mas são muito mais amplos as atividades na área de segurança. Então, cada profissional dentro da empresa possui uma expertise maior em determinados campos. Então, aí falta esse profissional que você falou antes agora. Aí chama lá a Tecmotion, chama o Rodrigo, chama o Giovanni e tal, e daí vai dar essa sustentação para esse trabalho ser desenvolvido. E o que a gente quer hoje, né, apresentar principalmente para o mercado é justamente isso, né, Giovanni? É esse ponto de gestão, onde o profissional que, então, ele não possui, né, uma gama, então, de profissionais internos para abrir esse leque e contratar somente serviços específicos, a Tecmotion ser esse ponto de gestão. Por isso que nós somos um hub de engenharia. Né? Nós, sim, temos uma expertise muito grande na área de adequação, de automação industrial também, mas nós somos um hub de soluções. Então, o cliente ele não precisa nos contratar somente para uma necessidade específica. Ele pode nos puxar desde o início, preventivamente, né? E tomando um extremo cuidado em não olhar o preço, que é o que acontece, né? Mas esse aqui cobrou R$10 a menos, tá? Mas ele vai te entregar isso que tu precisa? Não vai, gente. Não vai. E às vezes até na proposta isso fica muito claro, né? A gente pede, então, olha, a gente não quer ser desonesto com ninguém, não precisa abrir valores, mas me mostra o que ele está te oferecendo. E aí entra muitos aditivos, né? Mas eu não faço isso. Eu não... Aí, gente... Não está incluso isso e aquilo. Isso que o Giovanni falou, vocês viram a complexidade que é para ter todo o cuidado com a normativa NR12, que é uma das normativas que as indústrias precisam cuidar, né? Tem inúmeras outras para a gente fazer outros podcasts. Nossa, gigantescos. Nossa, universo. Exatamente. Rende muito. E são 36, né, normativas. 37 já. 37. A última foi do petróleo. Regulamentadoras hoje. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A Tecmotion quer com que as empresas, principalmente, né, pequeno, médio porte em crescimento, tenham essa segurança. Né? Contratem uma empresa, né, um ponto específico de gestão e deixa que a gente cuida disso. A gente tem experiência com isso. E para quem achou muito isso que eles falaram, imagine, então, com a máquina trancada pelo Ministério, diante de uma fiscalização com prazos apertados, é o caos na terra, gente. Já atendemos empresas nessa situação e é assim, dia e noite um trabalho incansável, então, para resolver uma coisa que já poderia ter iniciado corretamente. Meu Deus, eu não consigo mensurar o dano disso.
Não consigo mesmo. Só ratificando uma coisa, são 38, limpeza urbana é a última norma que entrou. Olha. Nossa! Essa informação não tinha, então nós temos mais 37 podcasts para gravar sobre normativas regulamentadoras. Mas, gente, uma coisa importante só que eu tenho que enfatizar, não é porque a normativa é lá de 2010, enfim, né, e teve seus pontos. Eu penso que é quase como um diagnóstico médico, tu tem que fazer um check-up de vez em quando, né? Porque claro. as tecnologias, elas atualizam. Nossa, a questão de automação, parece que a gente cresce em 10 anos em né? Para mais. Sim. Então, eu fico imaginando que a novidade sempre continua no mercado, a vontade do empresário querer estar sempre investindo. Tu precisa, volta e meia, ter um diagnóstico, fazer um check-up, fazer um raio-x, né? E não sentar em cima de algo que tu organizou uma vez na vida e que tu acha que daqui a pouco aquilo pode te blindar. Exatamente. Fazendo um pouco do comercial aqui, pensando justamente nisso que você está comentando, nós desenvolvemos um software de auditoria da NR12. Olha só. Que aí tanto... O raio-x mesmo. E esse foi um dos nomes que surgiu lá. Qual é o nome novo do software? Raio-x NR12 era um deles. Já, né, Giovanni? Mas então a gente já está com esse software em andamento, né? Cliente da Tecmotion tem acesso? Claro que sim. Com certeza. certeza. Então, assim, a ideia justamente é que possa ser a empresa, se quiser contratar alguém para fazer, no caso a Cistra, a Tecmotion para fazer esse trabalho, ou se ela quer contratar a licença do software, ela mesma com a equipe dela interna usar. Consegue Então, executar. totalmente tranquilo, daí tem todo um processo para aquisição, enfim, eu quero 10 avaliações, eu quero 50, eu quero 100, eu quero full time, eu quero ter mais de 1000 máquinas, então cada um tem a sua faixa ali de aquisição. Então, é um produto novo de mercado aí que nós estamos lançando. Nós já fizemos o trabalho de campo, os testes aprovado, né, 100%, 100 empresas gostaram muito. Então, agora nós veio ao encontro desse que você falou. E realmente é fundamental, porque não é porque lá em 2010 eu fiz uma adequação da máquina, não significa que hoje ela esteja adequada. Não é nenhuma nem duas vezes que a gente chega dentro da empresa, vamos lá, acionamos uma botoeira de emergência numa máquina e o relé de segurança não está atuando. Então, Nunca mais ninguém testou, como é que tu vai saber se está funcionando? Ou tu né? chega ali, tu vê o botoeiro de emergência quebrado e tá aí, por que não trocaram, por que não arrumaram? Então fica vai se depreciando com o passar do tempo e as empresas não providenciam o conserto, a manutenção daquilo ali. E aí quando faz uma auditoria, isso aí começa a saltar aos olhos. Fica 10 anos sem fazer manutenção do teu carro. Viu o que acontece? Eu ia falar. Isso, é a mesma coisa que o carro. muito né? prático. É isso aí. Que sensacional. E hoje a gente falou muito a questão da cultura, né? Vamos reforçar aqui, eu acho que um dos nossos papéis é deixar um legado, é deixar o conhecimento, deixar a educação sobre isso. E essa questão da cultura me parece que é a raiz, a chave raiz, porque realmente se tu não tem a intenção dos que estão em cima levar para baixo, toda essa gestão que vocês comentam, fica difícil mesmo mostrar lá para quem está executando, não tem, né? Então, assim, o que a gente pode, como é que a gente percebe o Brasil hoje no cenário até internacional em relação a essa cultura, em que estágio que a gente está, eu diria assim, de 1 a 10, né? Em que momento o Brasil está e como é que a gente, enquanto empresa, enquanto lideranças, vocês são lideranças nessa área, né? Cada um dentro do seu quadrado, mas vocês juntos são uma liderança nessa área. Como é que como é que se pode fomentar essa capacitação e a instalação, a implementação prática dessa cultura mesmo que ainda falta no Brasil, no Rio Grande do Sul? Bom, uma das coisas que está ligado a isso, e a gente, até antes tu comentou, eu ia fazer um comentário e acabou passando, o que acontece? A fiscalização do trabalho, ela está cada vez mais informatizada. Tá? Então, a inteligência artificial chegou nessa área também, tanto que hoje tem os DET, Domicílio Eletrônico Trabalhista, que as empresas elas são notificadas via e-mail. Então, não precisa necessariamente... Tu não precisa necessariamente ter a visita lá mais do fiscal. Várias são feitas dessa forma, assim. Então, a empresa vai receber o e-mail, tem 10 ou 15 dias para poder acessar e olhar aquele ali. Se tu não acessar ou responder aquele e-mail, tu vai ser considerado como aceitou a causa, aceitou, o filho é teu mesmo, né? E aí a empresa é responsável por aquilo ali. Então, eu percebo, assim, que a fiscalização do trabalho, ela está se modernizando cada vez mais. As empresas, elas estão entendendo cada vez mais também dessa necessidade, né? Só que o que acontece? Aquilo que a gente falou antes ali. Até então, segurança do trabalho, para várias empresas, estava sendo visto como custo.
Sim. Quando, na verdade, é investimento. Sim, por tudo que a gente já falou aqui, das ações regressivas do INSS, das danos morais, né, dos processos civil, criminal, enfim, tudo que a cadeia que desenvolve em cima disso daí, se tu, que nem a doutora falou antes, se tu colocar na ponta da caneta, é investimento em segurança do trabalho. Tu vai investir em segurança, tu vai reduzir a sinistralidade do teu processo, das tuas máquinas, tu vai manter a tua produção em alta. Investir em automação significa tu manter a segurança que aquilo vai estar andando de forma tranquila, né? Então, é fundamental isso aí. Então, a gente percebe assim, que as empresas estão preocupadas, principalmente as médias e grandes empresas, tanto que elas já geralmente têm uma estrutura já dentro da própria empresa trabalhando em cima disso. Eu percebo que as pequenas empresas ainda estão com muita dificuldade, porque querendo ou não querendo, digamos assim, a gente vai pegar uma cortina de luz, um equipamento simples. Vou comprar uma cortina de luz e um relé de segurança, só fazer um monitoramento. Os equipamentos, eles possuem um custo alto ainda, digamos, conforme a cortina, 8 mil, mais um relé de 400, 500 reais, já dá 8.500 e tu nem comprou fio, tu nem começou a fazer nada, tu só comprou nem dois instalou. equipamentos. Nem instalou. Então, assim, aí chama o Rodrigo lá e diz, mas está caro esse teu trabalho. O trabalho dele é a parte barata. O serviço em si é a parte barata. O caro é os equipamentos para tu instalar na máquina. E aí que fica complicado, sabe? Então, as empresas que são menores, como eu estava falando antes, elas têm mais dificuldade de fazer esse investimento. Por isso que às vezes elas ficam esperando bater uma fiscalização para daí dar o primeiro passo, fazer alguma coisa. E isso prejudica muito na cadeia, digamos, de segurança dentro da empresa. Porque tem empresa que vai se mexer se tiver um empurrão. Quem empurra? A fiscalização. Quando a água bate. Né? Quando a água bate, aí faz alguma coisa. As médias e as grandes empresas, elas já identificaram que isso é investimento, tanto que elas investem nisso e fazem... Um budget definido, né? Exatamente. Todos os anos ali elas já têm, segurança do trabalho é tanto. E aí eles vão priorizar dentro daquela margem de investimento onde é que vão investir aquele dinheiro ali. Então, é nessa visão que eu percebo que está melhorando, só que para as empresas sobreviverem no mercado, não é só NR12. Sim. É tudo um pool de ferramentas, de leis, vamos dizer assim, que a empresa tem que cumprir, vindo muito forte, não falei antes, a parte do NR1, do psicossocial, PGR, né, que são os documentos básicos que o fiscal chega na empresa, pede PGR. Me dá o teu PGR, me vê ali as tuas análises de risco das máquinas, me vê o teu cronograma, as máquinas estão adequadas, então ela pede uma série de documentos. Se tu não apresentar, ela já começa a direcionar, né, para uma possível notificação da empresa. Eu quero puxar para um outro caminho antes da Dani complementar, porque as empresas elas olham muito para a questão trabalhista, Ministério do Trabalho, os fiscais, mas as próprias seguradoras já estão tendo muito cuidado com isso. A indústria hoje, ela não consegue um seguro se ela não tem pelo menos o mínimo necessário para apresentar para a seguradora, de tantos problemas que já aconteceram. A gente atende indústrias químicas, por exemplo. O que uma máquina não adequada pode causar numa indústria química? Uma explosão. De forma alguma, uma seguradora vai dar um seguro para esse tipo de indústria. Então, esse cuidado ele vai muito mais além de só olhar o que o fiscal está mandando no e-mail, né? Então, é algo muito amplo, gente. E de novo, se o problema for financeiro, nós temos a solução hoje, né? Não é a Techmotion que faz isso, nós temos parceiros estratégicos para isso que vão olhar para esse cenário e a gente vai buscar a alternativa. Mas, me desculpa, se o empresário não quiser cuidar disso, provavelmente a fábrica dele vai ser interditada. Dani, quando tu vai falar agora, eu queria que tu sinalizasse para quem está nos assistindo o quanto que os processos, caso ocorram, podem ser minimizados com a documentação adequada, né? A gente já teve situações aí em que se a empresa não tem os laudos, que nem tu comentaste em algum momento, ela já está meio que assumindo ali, né? Agora, se a empresa está ativa, se ela tem os laudos, ainda assim não está 100% garantido que não vai acontecer nada. Mas qual é o grau de diferença entre uma empresa que tem os laudos, que faz tudo correto no processo, e a empresa que não tem nada? Se a gente for falar de processo judicial, que é diferente de um processo administrativo fiscalizatório, né? Porque o processo administrativo de fiscalização, os auditores, na verdade, eles aplicam as multas, então, conforme o que não está adequado, ou conforme a documentação que não existe. Então, de 11 documentos tem 10, bom, vai ser autuado por 1, né? Proporcional, então. Já se a gente está falando de processo trabalhista, quando existe um processo trabalhista que trata especificamente de máquinas
é porque aconteceu um acidente de trabalho. Aí o acidente de trabalho pode ser uma queimadura, uma lesão na mão, no braço, no pé, na perna, na cabeça, né? Pode ter uma perda parcial de um membro, né? Pode não ter nada, pode ser uma luxação, enfim. A quantificação, na verdade, ela depende da extensão do dano que houve. Então, essa extensão do dano frente à situação em que as máquinas estavam, a segurança que a empresa coloca nas máquinas, aí sim ela pode ter uma quantificação diferente, seja em relação a um dano moral, a um dano estético, porque vamos pensar assim, a partir do momento que a empresa toma todos os cuidados, tem todos os laudos, daí tu vai me perguntar, então nenhum acidente vai acontecer. Não, porque nós não estamos falando de automação, nós estamos falando de seres humanos que estão manuseando as máquinas, né? A partir do momento que são seres humanos, estão passíveis a errar, a falhar, acontece. Só que é evidente que uma máquina bem adequada, ela vai causar um dano muito menor do que uma que está toda desprotegida, né? Então, todas essas questões são, sim, avaliadas dentro de um processo para uma quantificação de um dano moral, por exemplo. A gente tem que pensar, assim, também, que uma lesão, ela não é só o financeiro para a empresa, né? Ela pode gerar uma perda funcional para o funcionário. E daí, nesse caso, as empresas acabam tendo que pagar até que o funcionário venha a falecer, ou até um determinado ano da vida, ou num montante total que o juiz determina, essa quantificação de redução. Eu já atendi empresas que o funcionário teve o braço sugado para dentro da máquina, ele perdeu a força do braço. Então, o que é isso, né? Não vai mais poder trabalhar naquela máquina. Não só isso, gente. Talvez ele não vai poder mais praticar um esporte que ele praticava, atividades do dia a dia dele talvez não vão mais poder ser feitas. E tudo isso é avaliado dentro de um processo judicial, o que poderia ser evitado ou muito minimizado se a máquina estivesse adequada. Inclusive, só me permite, doutor, uma parte, ainda existe uma outra situação complementar a isso que a doutora falou. Uma coisa é o trabalhador não conseguir voltar a trabalhar e a empresa tem que indenizar ou tem que pagar ele mesmo sem trabalhar durante aquele tempo. Mas digamos que a lesão ela foi tão grave que a esposa dele teve que parar de trabalhar para acompanhar ele. Então, isso se chama dano por ricochete. Ou seja, a empresa, além de pagar o trabalhador, vai ter que pagar aquela pessoa que vai cuidar dele também, porque ele precisa de alguém para poder fazer tudo. Toda a extensão do dano que causou, a empresa fica responsável. Pode ser uma conta gigantesca. Não tem como estimar, não existe um cálculo correto. Não existe, porque assim, até existe, né? Quando existe uma perda funcional dentro de um processo trabalhista, é feita uma avaliação médica, então, com um perito médico, ele faz uma avaliação no funcionário e o médico, então, dá uns percentuais, geralmente de acordo com a tabela DPVAT, né, de perdas funcionais. Esse é o percentual de perda, é aplicado, então, na última remuneração desse funcionário para quantificar esse dano material, né? Ou seja, um dano de uma perda, né? Mas e se um pai de família morre? Esposa, filhos, todos dependentes financeiramente dele. Quanto é que vale a vida desse pai? Né? Para a empresa, vai ser muito. Qualquer valor que ela tiver que pagar vai ser muito. Para a família, vai ser pouco. Então, na verdade, nenhum dos lados vai ficar satisfeito com a situação, mesmo porque, com certeza, a família desse funcionário não queria estar recebendo uma indenização. Né? Então, assim, é por isso que eu digo, quando a gente trata de acidente de trabalho, vai além. A proporção disso, a consequência disso vai muito além de um mero valor financeiro que atinge a empresa, né? Que sensacional. Gente, eu gostaria de convidar vocês para, de repente, deixar uma última frase, assim, uma última reflexão, uma última mensagem. Lembrando que a gente está aqui nessa mesa com case de sucesso, aí, que é a Techmotion, praticando a adequação das empresas, promovendo tudo isso, junto com o engenheiro, advogada, né, nessa mesa aqui, para te orientar. Eu costumo muito dizer que marcas fortes, elas têm que cumprir propósito, elas têm que estarem conforme, que nem o engenheiro disse, né,
todas as normas, enfim. Então, é importante a gente aproveitar esse momento para realmente mostrar para o empresário, olha, vale a pena. Né? Eu sou suspeita para falar, porque sempre é esse o objetivo aqui do programa. Né? E vocês fizeram isso muito bem no decorrer aqui dessa apresentação. Vamos deixar uma reflexão. Já aproveito, se quiserem deixar os arrobas de vocês, contatos, fiquem bem à vontade, porque a gente tem certeza que o mercado aí precisa de conhecimento e precisa de especialistas também. Eu vou iniciar então, né? Eu novamente agradeço esse tempo aqui, ele é sensacional. Eu acho que não tem preço isso, se a gente fosse quantificar o valor desse nosso tempo, a gente não conseguiria, porque isso é de grande valia para os nossos clientes e para nós aqui também, né, pessoal? De novo, como eu coloquei inicialmente, a gente está falando de pessoas. Então, não existe maneira alguma de a gente colocar um valor em cima disso, né? Um preço em reais, por exemplo. Tá? Mas o que eu quero colocar para os nossos clientes, para quem está nos ouvindo, para vocês aqui também que conhecem tantas empresas no nosso estado, no Brasil inteiro também e fora dele, eu tenho certeza, né, é que quem tiver interesse, né, entre em contato conosco. Nosso arroba é @Tecmotion Automação no Instagram. Nós temos nosso canal no YouTube agora também, onde vai ser publicado tudo isso que a gente está fazendo. Entre em contato com o nosso setor comercial e o que a gente pode garantir inicialmente, né? E isso, se eu fosse cobrar, é toda a experiência de engenharia que a gente está trazendo aqui, né? Eu não consigo colocar um valor nisso. Então, a gente vai disponibilizar um atendimento e uma consultoria inicial gratuita para quem entrar em contato conosco, né? Dizer, olha, eu vi o podcast de vocês, vi um corte, né? Vi uma parte do vídeo e a gente vai fazer esse diagnóstico inicial gratuito. Para o cliente entender tudo o que ele precisa, tudo o que ele não sabe e o que ele pode buscar, quem sabe de fomento, disponível no Brasil, no nosso governo hoje, para fazer os investimentos necessários e não só adequar, mas buscar uma automação, uma melhoria no processo dele também. Então, é isso que eu posso fazer hoje aqui. E, novamente, agradeço. Muito bom. Muito bom. Bom, digamos assim, o que o empresário, como mensagem que entendo que ele deve printar lá na mente dele? Segurança de máquinas não é só botar proteção. Botei uma grade e está pronto. Tem todo um trabalho, um estudo, uma avaliação técnica, com profissionais habilitados, com devida documentação, a ART desse profissional, né? Descrever os riscos que ali existem, quantificar esses riscos, para identificar qual que é o mais crítico. Eu tenho uma máquina lá com 10 situações de perigo, qual que é o mais crítico? Então, eu tenho que identificar esse perigo e tomar uma ação em cima daquilo ali. O empresário ele pode tomar uma ação de forma rápida, minimizando ali, pode, mas só tomar ação ali, botando a proteção isolante de forma rápida, não vai dar sustentação para ele perante um processo, enfim, uma causa, um processo trabalhista, enfim. Ele precisa estar bem amparado documentalmente. Então, contratar profissionais comprometidos, né, terceiros, digamos, tanto para poder fazer essa parte de projeto, de adequação em si, da avaliação da máquina, né? Entregar um documento com substância, como a gente brinca assim, né? Entregar um documento que agregue valor realmente no processo. Não basta simplesmente contratar uma empresa que vai me entregar um papel que eu vou mostrar para o auditor e aí eu vou passar ali na frente, vai dar um acidente, o fiscal vai vir ali, vai identificar o problema e vai dizer, tá, mas tu não fez, deixou de fazer, e a empresa vai pagar essa conta ali na frente. Então, assim, nós ficamos à disposição junto com a Tecmotion para poder fazer esse trabalho, né? Se alguém quiser conhecer um pouco mais da Sistra, www.sistra.com.br. Então, lá tem os nossos contatos, nossas atividades, nosso trabalho que nós fizemos. E estamos à disposição para poder juntos aí construir as empresas mais seguras aí para todo mundo, inclusive funcionários, para as empresas, juridicamente, enfim, estamos juntos aí. É um legado que a gente está deixando, né, Giovanni? É isso aí. Que bacana. Bom, se eu posso deixar um recado para as empresas, estejam bem assessoradas. Escolham profissionais capacitados para estar junto na caminhada. Assim como dentro da empresa se busca os melhores funcionários, seja na linha produtiva, na linha comercial, na linha de administração, tenham ao seu lado, então, pessoal técnico de segurança que efetivamente vão fazer um trabalho que vai gerar segurança, que vai dar resultado. Assim como a assessoria jurídica, né? Os advogados, eles não servem só para quando vem o problema, né? Nós não somos milagreiros, né? A gente gosta de acompanhar a empresa, estar junto no processo.
né, para poder dar as melhores orientações, justamente para evitar ali na frente o problema. Então, o recado que eu tenho para dar é esse: tenham ao seu lado profissionais capacitados e que efetivamente vão auxiliar vocês. O meu @ do Instagram é Daniela Hoffmann, advogada, da Leibniz Oliveira e Hoffmann Advogados. Muito obrigada pela participação de vocês. Com certeza são cases aqui valiosos que a gente tem que considerar. Eu agradeço demais tanto conhecimento na mesa. Voltem sempre que necessário. Vamos falar sim de outras normativas. Vamos falar de outros processos. E você, espero tenha se inspirado. Curte, compartilhe, comente. Entre aí nos @ que estão descritos aí no vídeo, na descrição do vídeo, para você então poder se regularizar ou então indicar a quem você conhece e fazermos, né, todos nós, dentro de cada sua especialidade, literalmente um mundo melhor. É isso aí. Até a próxima. Muito obrigada. Até.